Fala galera, mais uma aula aqui de economia industrial e hoje vamos falar sobre a empresa transnacional, conteúdo que está ali no capítulo 17 do livro de economia industrial. E nesse capítulo ele começa com uma introdução, colocando ali o que é a empresa transnacional, fazendo algumas definições de alguns conceitos. E o primeiro deles é uma contextualização. Ele vai dizer ali que no cenário de globalização, a empresa transnacional será o locus principal de acumulação de poder econômico a partir do seu controle de ativos específicos. E quais são esses ativos? Sempre que a gente fala ativos, quer dizer que é alguma coisa que realmente dá dinheiro, dá poder, dá algum tipo de benefício para o seu detentor. E nesse caso é o capital, a tecnologia e capacidade gerencial, alguma coisa ali relativa à capacidade organizacional, às vezes um tipo de inovação organizacional que a empresa transnacional detém, ou mercadológica, que daí envolve inovações em produtos ou mesmo em modelos de negócio. E aqui cabe fazer uma distinção muito importante, porque pelo vocabulário coloquial é comum a gente trocar transnacional por multinacional. Muitas pessoas acham que nem sabem o que é uma empresa transnacional ou que isso exista, né? A gente, pelo vocabulário coloquial, a gente acaba chamando tudo de multinacional, porque a gente imagina que uma empresa que está em vários países, ela é uma multinacional. Mas aqui há uma distinção entre isso. Então, a multinacional seriam aquelas empresas formadas por associação entre empresas de países em desenvolvimento com uma atuação regional. Então, já vejam ali que é um patamar maior do que uma empresa que atua só localmente, porém não é o nível da empresa transnacional. A empresa transnacional seriam aquelas empresas originárias de países desenvolvidos com atuação em escala global. Ela controla ativos em pelo menos 2 países e responde pela totalidade dos investimentos estrangeiros diretos. Isso aí a gente vai ouvir bastante aí ao decorrer desse capítulo, mas quando a gente fala de investimentos estrangeiros diretos, a gente vai sempre estar falando de um capital, né, de um certo conjunto de ativos que migra para outro país para atuar ali de alguma maneira. Então, a definição mais precisa seria que a empresa transnacional é um agente de natureza complexa que realiza processos de internacionalização da sua produção e seriam ali através da exportação, do licenciamento de ativos ou dos investimentos estrangeiros direto. Aqui na parte 2 começa a ter uma interpretação da microeconomia e alguns conceitos relacionados às definições das empresas transnacionais. Então, o primeiro deles é de Edith Penrose, que vai dizer que o investimento estrangeiro direto seria uma consequência do processo de crescimento da empresa, ou seja, ela já cresceu o suficiente dentro da sua capacidade local e vê oportunidades de deslumbrar um crescimento para fora. Ou mesmo acontece o fato dela achar que está limitada localmente e que teria mais oportunidades de ganhos se ela atuasse fora do país. Então, a expansão da empresa significa diversificação da produção, ou seja, penetração em novos mercados internos e externos. E a empresa que está a fim de realizar investimentos estrangeiros direto, ela tem que possuir algum tipo de vantagem para aproveitar essas oportunidades de expansão. Então, ela vai ter uma capacidade gerencial melhor, ou ela vai ter um conhecimento tecnológico mais exclusivo, enfim, tudo isso que envolve algum tipo de inovação na sua área, que aumenta a sua produtividade, e isso realmente que é a maior fonte de vantagem que a gente encontra nesse tipo de caso. E aqui nesse tópico a gente vai começar a descrever alguns fatores mais específicos. Primeiro, em relação à propriedade. O primeiro autor vai dizer ali, o Heimer, que as operações externas elas ocorrem porque uma empresa tem alguma vantagem sobre as empresas do país receptor. Então, não basta ser algum tipo de vantagem em relação ao mercado, às vezes somente em relação à empresa que está no país que a gente quer investir já é o suficiente. Então, às vezes a gente tem lá uma tecnologia de produção mais eficiente, um sistema de produção mais eficaz ou mesmo um produto diferenciado. E ele vai elencar ali
algumas razões, além dessas vantagens, para que haja o investimento estrangeiro direto. A primeira delas é a antecipação à competição, ou seja, eu vejo que eu tenho uma marca de refrigerantes aqui, uma Coca-Cola, e eu vejo que o mercado da Pepsi está crescendo mundo afora, e eu, antes de esperar a Pepsi entrar num país que eu não estou atuando ainda, eu vou lá e antecipo eles e entro num país, mesmo que aquele país não dê exatamente o maior lucro para mim, só que aquilo envolve uma questão de globalização, de presença de marca, e aquilo futuramente pode render bons frutos. Então é uma antecipação. E o segundo motivo que Heimer dá é a redução dos riscos pela diversificação. É aquele conselho de não pôr todos os ovos na mesma cesta, que também é considerado em grandes empresas como essas transnacionais. O segundo tópico desse item aqui vai relacionar ali os investimentos estrangeiros e o licenciamento, né? Porque a empresa vai ter duas opções. Ou ela vai lá e entra num país investindo dinheiro ali, realmente construindo fábricas, centros de distribuição e chegando pelo menos a alguma parte da cadeia produtiva na ponta desse país que ela está abrangendo, ou ela vai lá e licencia o seu funcionamento, ou seja, ela concede a uma outra empresa desse país para que faça ou os produtos, preste os serviços, ou mesmo use parte da tecnologia, da inovação, do ganho de produtividade que ela tem para realmente ofertar mais produtos e serviços nesse país, mesmo que a empresa que é detentora dessas vantagens ela não participe diretamente, ela realmente terceiriza isso para outra empresa. Então, o primeiro motivo ali que ele vai elencar para a empresa fazer o investimento estrangeiro direto é a valoração do ativo intangível. Nesse caso, podemos falar de tecnologia, mas também temos aí a questão do marketing, a questão de outras coisas, né, que abrangem, por exemplo, conhecimento de dados sobre o público-alvo ou estratégias futuras de desenvolvimento mercadológico. E aí envolve uma dificuldade de acordo entre o concessor e o concessionário. Então ele às vezes pensa em licenciar o seu produto, mas não chegou em acordo nenhum com alguma empresa que gostaria de ter essa licença, e a empresa vai lá e faz um investimento estrangeiro direto. O segundo tópico aqui relacionado é uma comparação entre o que a empresa ganharia com o valor do pacote inteiro versus o valor de parte desse pacote, porque ele vai dizer que é necessário capacidade de produzir um novo produto e também saber servir aos mercados. E aí entram aspectos mercadológicos como a publicidade, a capacidade organizacional mais específica ao mercado do novo produto. Então, por um lado, se ele vender o pacote inteiro, ou seja, licenciar ali a minha linha de produção para outra empresa local produzir, ele vai aproveitar a capacidade organizacional específica do mercado do novo produto, mas ele pode perder ali alguns termos em relação à questão de aspectos mercadológicos. E nesse ponto a gente tem que entender que nem todos os países têm uma cultura igual à do nosso país. Então, de repente, a gente entra em países que são muito diferentes, a gente vai ter legislações trabalhistas diferentes, a gente vai ter o mercado informal atuando de forma diferente, a gente vai ter costumes e regras que vão ser diferentes, e às vezes o licenciamento, ou pelo menos parte do licenciamento, faz sentido para a empresa. Agora, se isso aí for uma outra questão à parte, talvez há de se cogitar o valor do pacote inteiro. E aqui alguns dos motivos a se considerar para fazer um investimento estrangeiro direto. O primeiro deles aqui é o risco em relação ao controle da tecnologia transferida. A gente vê que muitas empresas foram para China, Japão, Coreia do Sul, ali os tigres asiáticos em geral, se aproveitando da mão de obra barata e do câmbio desvalorizado naquelas regiões. E hoje essas regiões fizeram um processo de aprender o que estava sendo produzido, e agora elas conseguem já replicar e muitas vezes até ganhar em questão de desempenho dessas empresas que há muitos anos atrás estavam terceirizando a produção de seus produtos lá. Então, é um risco que tem que ser levado em consideração, porque isso cai ali na questão da atuação no mesmo mercado que eu estou atuando. E o concessionário, aquele cara que eu licencio
parte da minha produção ou minha produção inteira, ele pode eventualmente se aproveitar aí de situações oportunísticas e atuar em algum mercado futuramente que eu esteja atuando, ou seja, eu vou acabar dando as armas para o cara se transformar o meu concorrente. Então o licenciamento ele tem uma tendência a ocorrer quando o mercado não for suficientemente grande ou estável. E nos outros tipos de casos, a gente tem que levar em consideração esses aspectos citados. O terceiro tópico desse capítulo vai entrar ali em alguns fatores locacionais, relacionando ali a questão do território onde a empresa está atuando e onde ela quer atuar. Então, o primeiro motivo ali para a gente ter uma expansão das empresas transnacionais através de investimento estrangeiro direto ou exportação está relacionado ali à restrição dos fatores de produção. Então, quanto maior for a restrição aos movimentos desses fatores, maior será o investimento estrangeiro direto. E como que eu posso interpretar isso aí? Se em algum país é difícil de eu transferir dinheiro, transferir ativos, levar máquinas, comprar máquinas, importar produtos ou mesmo contratar pessoas ali para distribuir o meu produto, porque eu tenho alguma dificuldade de entrar naquele mercado, o que vai acontecer é que eu vou preferir fazer um investimento estrangeiro direto e atuar lá, porque essas outras opções não estão disponíveis. Também a empresa transnacional usa como estratégia de acesso a matérias-primas e mão de obra, capacitação tecnológica e conhecimento, esse lance de entrar e atuar em outro país. O primeiro deles, matéria-prima, é meio óbvio, né? Por exemplo, tem empresas aí que estão relacionadas à Tesla, que têm bastante interesse ali na exploração de minas de lítio lá no Chile, porque o lítio é a principal fonte de matéria-prima das baterias que são utilizadas nos carros elétricos. A questão de mão de obra também é importante, porque tem países como agora está acontecendo o Brexit, onde a gente vai ter uma separação ali do Reino Unido da União Europeia e a mobilidade de mão de obra já ficou mais difícil. Então eu vou precisar de mais burocracia para contratar pessoas que circulem entre um país e outro. A capacitação tecnológica já envolve ali a aptidão de conhecimentos, né, de capital humano que estão ali naquele país que a gente objetiva entrar, e também o conhecimento mercadológico. Tem mercados que são muito mais dinâmicos do que o nosso. Eu acredito que uma empresa que atue no Brasil, se ela começa a atuar nos Estados Unidos, por exemplo, ela vai utilizar essa experiência para ter um êxito muito mais fácil aqui no Brasil, porque lá muitas coisas já estão bem desenvolvidas e aqui a gente vê que a gente ainda está atrasado e algumas coisas ainda vão chegar para nós. Então é como olhar ali um pouco para o futuro em algum tipo de situação. Outro motivo relevante é que a empresa localizada junto ao próprio mercado, ela vai ter condições de prever os resultados da introdução de novos produtos com melhor aptidão, ou seja, ela vai estar ali dentro daquele país, ela vai fazer pesquisa, ela vai ter uma noção melhor de como os consumidores potenciais estão recebendo ali o seu produto ou o seu serviço. Então o ponto aqui é que o investimento estrangeiro direto ele vai ser uma resposta à necessidade de controlar sistemas de distribuição em um dado território, ou seja, vai tanto bater ali na questão da disponibilidade do produto em termos de qualidade e quantidade, bem como a percepção da demanda nesse país que eles estão atuando agora. Porque muitas empresas, elas jogam aquele marketing do produto produzido no país que eu comecei a atuar. Um exemplo que eu vi esses dias são as propagandas dos carros chineses que estão atuando aqui no Brasil agora. A Jack Motors, no final da sua propaganda, ela fala que o carro é melhor do que os outros concorrentes e que, inclusive, ele é produzido no Brasil. Porque quando a gente produz no Brasil, a gente está remunerando a mão de obra e muitos fatores de produção que são aqui do país. Então, parte da riqueza fica aqui. Ao passo de que se a gente somente importa um carro já pronto, a gente remunera todos os fatores de produção do país de origem desse carro. Então, esse lance é aquele negócio das atitudes de compre o produto nacional, né, e está envolvido nisso. Por mais que nenhuma concessionária de carro hoje seja nacional, muitas delas
a gente vê quase como nacional, porque elas têm fábricas aqui, a gente produz peças aqui e importa somente alguns componentes. Outro motivo para explorar o investimento estrangeiro direto em outros países é a questão do modelo do ciclo do produto. Alguns produtos que já estão no ciclo de maturação, que já estão difundidos, que já não são muito mais novidades, mas ainda tem muita demanda por parte das pessoas, às vezes não compensa eu utilizar uma planta que está num país mais produtivo, porque as tecnologias vão ficando mais baratas e eu posso terceirizar esse tipo de serviço, ou seja, mandar a minha produção para um outro lugar, onde a mão de obra às vezes seja mais barata e eu possa colocar a tecnologia que já está madura naquele lugar. Muitas vezes a empresa vai também querer fazer um investimento estrangeiro direto para desenvolver novos produtos, ou seja, ela vai fazer a produção ali na origem para aproveitar a pesquisa e desenvolvimento naquele país que ela começou a atuar. A questão da maturação citada ali também está relacionada à questão do ciclo produto, porque o produto que já está mais padronizado, que ele não precisa de muitas mudanças, ele pode atuar em países onde estão mais perto da minha demanda, porque eu já não vou ter tantas inovações. E nesse caso eu acabo economizando principalmente em custos de distribuição e transporte. E por fim, ali, um dos motivos seria ali a padronização, a completa padronização, que envolve a realocação internacional, tomando como base preços relativos dos fatores de produção. No tópico seguinte, vamos falar um pouco de imperfeições de mercado e a internacionalização. E ali esse capítulo começa falando que a empresa transnacional ela pode ser estimulada por imperfeições do mercado de bens e fatores. Ou seja, algum problema de mobilidade de capital ou de mobilidade de mão de obra ou de qualquer outro tipo de fator de produção ou mesmo de distribuição pode ser um bom motivo para a empresa querer fazer um investimento estrangeiro direto para atuar em outro país. Porque se ela quiser exportar para aquele país, às vezes vai ter alguma dificuldade. Se ela quiser somente licenciar os produtos, tem alguns riscos ali envolvidos. Então, essas imperfeições de mercado vai aumentar os argumentos em relação aos investimentos estrangeiros diretos. Então, um dos tipos de imperfeição de mercado que a gente pode ter é a questão do cumprimento de regras de propriedade intelectual. Se uma empresa ali ela tem uma tecnologia exclusiva e ela quer evitar ter que ser copiada e depois entrar com um processo, judicializar todo o caso ali, ao invés disso ela vai lá e começa a atuar ali para evitar esse tipo de problema, né? Protege os seus ativos de conhecimento. Então isso possibilita a discriminação de preços de produtos intermediários e de conhecimento. Também há a possibilidade de minimizar os efeitos de políticas governamentais. Quando a gente tem também um imposto sobre produtos industrializados, por exemplo, isso atinge as empresas que estão exportando carros aqui para o Brasil. Então a empresa vai lá e resolve fazer uma planta lá no Brasil para diminuir um pouco desses impostos e muitas vezes até aproveitar quando os governos dão algum incentivo fiscal para as empresas virem atuar aqui com as suas plantas. E por fim, os custos, que envolve ali o custo administrativo, de comunicação e a xenofobia, né, de discriminar outras pessoas que são de outros países. Já entrando no final ali do capítulo, esse tópico vai falar sobre sistemas econômicos e o primeiro item desse capítulo vai falar da concentração e centralização do capital. E nesse sentido, ele faz um resgate ali algumas das teorias citadas por Karl Marx. E o Marx dizia que o capitalismo ele age como um processo de acumulação e que não existe sem as relações econômicas internacionais e que a concentração exige o emprego de capital em escalas maiores, ou seja, o capital ele tende sempre a se acumular para o Marx, né? O capital ele sempre tende a ter uma propensão a se acumular, né? E tanto que ele faz esse discurso porque quando ele monta o Capital, que é um dos principais livros que ele escreveu junto com o amiguinho dele, o Engels, e ele coloca ali o que seria o funcionamento da teoria do Adam Smith, do David Ricardo ali, em relação ao que poderia acontecer na sociedade capitalista. Ele vai falar que o capital ele tem uma tendência de se acumular e concentrar tanto a renda
que às vezes a gente vai ficar num sistema pior do que eram os monarcas, porque os monarcas eles concentravam ali poder, mas no final ali do século XVIII, esse poder era muito mais político do que econômico, porque a burguesia já tinha muito poder econômico a mais do que muitos reis e por isso o sistema entrou em colapso. E o problema todo é que a concentração de renda fica num patamar inalcançável e cria monopólios, que é prejudicial ao próprio sistema capitalista, e isso é um ciclo vicioso e que pode gerar muitos problemas no futuro. E quando a gente tem empresas transnacionais abrangendo vários mercados diferentes, e esse mercado ele começa a tomar proporções muito grandes, a produtividade fica maior, é muito difícil de ter alguma empresa concorrente. Em períodos de crise como o que temos agora, aquelas empresas que são as menores, que estão à margem ali do mercado, elas acabam fechando ou mesmo sendo compradas pelas empresas maiores, concentrando maior ainda o market share. E aí a razão de concentração, o índice Hirschman-Refindal vai ficar muito mais alto, então vai gerar alguns outros problemas ali, principalmente relacionado à criação do monopólio e peso morto, que dá muito poder de mercado a essas empresas e o que faz com que elas possam cobrar um preço muito maior do que a sua receita marginal, incumbindo a peso morto para a economia. E isso acaba sendo uma coisa natural, que cabe ali regulação para não sair do controle, mas ainda assim é muito difícil. A gente viu ali na aula de concentração de mercado o como as empresas transnacionais detêm um poder enorme, né? Tem até ali muitos dados mostrando que realmente 5, 6 empresas ali controlam a maior parte das coisas que a gente consome no dia a dia. E aqui, antes de fechar, mais uma lembrança aqui do conceito de destruição criadora do Schumpeter, que é que o impulso fundamental que coloca e mantém a máquina capitalista em movimento vem de novos bens de consumo, novos métodos de produção ou transporte, novos mercados e novas formas de organização industrial que a empresa capitalista cria. E nesse caso aí, mostra bem o destaque de novos mercados, quando as empresas atuam em outros lugares. E a destruição criadora é o impulso que proporciona realmente um ganho de produtividade na economia e o que faz com que a gente tenha um desenvolvimento econômico. E apesar ali de todos os problemas citados ali por Karl Marx no ganho de capital, a gente tem ali que a empresa transnacional ela é determinada pela convergência do processo de concentração e centralização do capital e do processo de destruição criadora. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Até a próxima aula.